Paz do Senhor, irmãos, paz que enriquece e não acrescenta dores esteja entre nós. Eu já faz mais de uma semana que essa mesma palavra tem me saído para mim sobre a pesca maravilhosa. Então, eu vou ler a palavra em João 21, capítulo 1. Certamente que Deus tem algo para falar conosco. Aqui depois diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar, para os companheiros. E eles lhe disseram: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quer dizer que Deus, ele se transfigura também, ele se apresenta de uma outra forma também. Então, Deus, ele se apresenta de acordo com a situação. E trabalha também de acordo com a situação. Disse-lhes, pois, com a situação e com cada pessoa, com cada vida, né? Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não. E eles lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levantando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito 3ª vez. E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Essa palavra aqui é muito, muito, muito forte, e é uma verdade, né? Porque quando nós estamos velhos e que nós chegamos na nossa velhice, nós não temos autonomia, viramos como uma criança, na verdade, quando nós voltamos a ter limitações. Mesmo que a palavra de Deus diga que na velhice terá dias
quem busca o Senhor, né, terá dias frutíferos e a velhice não alcançará. Serão dias não dias de doença, mas dias de alegria, dias de paz, dias de conquistas também, né? Mas aqui o que diz a palavra aqui que me saltou o coração, que Deus, ele não precisa da nossa ajuda para fazer nada. Nós é que precisamos do Senhor, do seu Espírito Santo, nos fortalecendo e nos fortificando cada manhã, não é? Aqui ele viu, nós vimos que quando os pescadores chegaram à praia, né? Quando Jesus chegou à praia, eles não ousavam perguntar quem era, porque no seu íntimo eles sabiam que era Jesus. Então nós soubemos, o Espírito testifica conosco, né? Quando nós sabemos que é uma coisa de Deus ou não, né? Quando nós estamos em unidade com o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos buscando, quando nós estamos jejuando, mortificando a nossa carne, não é? Mas Deus é tão amoroso que ele nos ajuda em todas as coisas, e ele ainda pediu que ainda trouxesse 2 peixes para juntar a um que estava no fogo, e ele já tinha pão, fogo e o peixe, não é? Então Deus é tão maravilhoso que ele faz essas comparações aqui e nos apresenta coisas que é indescritível a obra de Deus, a obra de Jesus na terra. E diz que a obra foi tão grande que não foi só esses testemunhos que tem aqui nesse livro, mas foram tantos que não sei quantos milhões de livros não escreveria tudo que Jesus fez. Porque Jesus, ele não opera só numa pessoa, ele opera quando ele está fazendo as maravilhas dele, que é curando o interior de uma pessoa, ele está trabalhando em várias pessoas ao mesmo tempo. Ele é um Deus amoroso, poderoso. Ali, o quanto a coisa da pesca maravilhosa tem nos ensinado que Jesus, ele não precisa que nós não vá pescar e levar o peixe para ele comer, porque ele é Deus poderoso. Ele pode fazer todas as coisas, ele pode, mas ele quer que nós venhamos a depender dele. Ser dependentes de Deus é ser guiados por Deus, né? Quantas vezes a gente tenta fazer de tudo quanto é forma, tentar ajudar Deus a fazer as coisas, mas Deus quer que nós sejamos dependentes dele, dependentes da palavra dele, dependentes do amor dele, porque ele sabe lá na frente o que a gente pode passar, né? Então, aqui quando o Simão Pedro se sentiu triste, porque Jesus já era a 3ª vez que perguntava para ele, né, se ele amava a Jesus, né? Ele, na última vez, ele disse: Senhor, tu sabes tudo, não é? Deus sabia, ele sabia que que Pedro ia negar ele 3 vezes, como ele já falou, não é? E então essa é a palavra que eu tenho hoje para nós. E aqui ele convidou, já é a 3ª vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Quer dizer, Deus se transfigura, mas a nossa identidade espiritual, quando nós estamos fortalecidos em Deus, quando nós estamos num relacionamento estreito com Deus, ela testifica no nosso interior quem é que está na nossa frente, né? Então isso é tão precioso. Eu tenho provado das coisas de Deus, porque tem coisas que até fisicamente que eu nem poderia fazer, porque eu não teria sabedoria, mas eu sempre peço ajuda para Deus, para o Espírito Santo me ajudar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajudaria em todas as coisas, né? Então, até para coisas mínimas. Então, nós precisamos estar assim firmados, que a nossa fé venha ser manifestada de tal forma que nós venhamos a ser fortificados em Deus, a tirar as coisas que não são de Deus, que as coisas que são do mundo, tentar nos limpar de tal forma que nós venhamos a escutar a nítida palavra de Deus. Tem muitas coisas que nos distraem atualmente, muitas coisas que nos distraem.
né? Então, e às vezes a gente pensa que está passando para aprovação, mas não, Deus quer trabalhar em nós, mas Ele não quer mais aquela velha criatura, não é? Porque a palavra de Deus diz que tem pessoas que são como aquela espuma do mar, né? Quando nós não conhecemos Cristo, quando nós não conhecemos que Deus é poderoso, que pode fazer algo por nós, não é? Então, pode mudar o nosso interior, que tem uma vida abundante. Nós somos que nem aquelas espumas do mar que espumam de um lado para outro e nunca chegam a lugar nenhum. Vê que aquelas ondas, né, elas vão para um lado, vão para o outro, vão para um lado, para o outro, e elas nunca chegam a lugar nenhum. Então, nós passamos uma vida assim, sem Jesus, né? Sem Jesus, que é o Deus, o autor, é o nosso. Agora existe muita constelação familiar, existe o DNA, que é algo que Deus criou e que ali está Deus imprimiu todas as nossas gerações, o nosso conhecimento vai de geração em geração, diz a palavra, né? Mas tem coisas que se misturam muito, que não tem a capacidade que Deus tem de fazer, porque Deus cura, Deus transforma, Deus faz tudo novo, Deus restaura. Então, às vezes, a gente pensa que Deus, que foi o mal que nos tirou de um lugar, mas não, é Deus que nos tirou de um meio que nós iríamos ter morte, né? Deus não quer a nossa morte, não quer que nós nos entristeça o nosso coração de tal forma, né? Que nós venhamos a perder o amor de Deus, né? De perder o amor de Deus e fazer coisas que não agradem a Deus. E o mundo não tem muita coisa para oferecer para nós. O mundo jaz no maligno. Ele tem várias ideologias, filosofias, mas Jesus é o que traz a água da vida. Ele diz, aquele que beber dessa água jamais sentirá sede. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos bem, porque Deus, ele tem a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele diz, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vencemos cada dia estando na presença do Senhor, cada dia um novo ensinamento, cada dia estar alicerçado no Senhor. Cada dia está escutando a voz do Senhor, cada dia está negando-nos a nós mesmos, né, as coisas da carne, para viver a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos herdeiros da vida eterna, não é? E aqui nós temos o livre-arbítrio, nós precisamos passar pelo mundo, aceitar Jesus como nosso Salvador, para que nós venhamos ter uma novidade de vida, né? Para que nós venhamos a aprender de Deus, a aprender as coisas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Então nós temos que ter bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo. Não é? Então é essa palavra que tenho para nós hoje. Né? Então toda hora, todas as vezes, o mal ele tenta nos dibliar, tenta colocar filosofias, tenta colocar coisas que não provêm de Deus. Então nós precisamos estar alicerçados em Deus cada dia, jejuando, fazendo jejum, né, para que a gente venha mortificar nossa carne e estar cada vez mais na presença do Senhor, né, sabendo qual é a vontade dele. Porque Deus, ele não quer que a gente fique estagnado, ele quer que a gente tenha uma vida e vida com abundância, não é? E isso eu não digo só para vocês, isso eu digo para mim também, tá? Que Deus abençoe cada um que for assistir esse vídeo, né? Ele diz também que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e venci o mundo. A paz que vos dou, o mundo não a pode dar. Não é? Então, que Deus abençoe cada coração, cada pessoa que for assistir esse vídeo, venha ser edificado em Deus, né? Eu faço essa oração, colocando no alto da cabeça de cada pessoa a unção que despedaça todo o jugo, a unção de Deus que despedaça todo o jugo, e que a graça e a paz do Senhor venham encher de presença, Pai. As virtudes do Senhor, os dons espirituais nos lugares celestiais, venham ser realicerçados, venham ser alinhados ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.